Vamos então aqui ler o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Sedes perfeitos. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que odeiam e orai pelos que te perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros, não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, está a proposição. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Tomai ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreendiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Aquela palavra, portanto, deve entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amardes os vossos inimigos, em fazerdes os bens aos que vos odeiam, e a orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Amado Mestre Jesus, agradecemos por mais esse dia de estudo. Pedimos a proteção da nossa Maria Santíssima e da espiritualidade que nos acompanha, os médicos espirituais, ao doutor Fernandes e a doutora Cristina Santos. Que possamos ser instrumento da espiritualidade para auxiliar ao próximo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá. Estamos aí na nossa aula de número 119, não é isso? Sim. 119, no título, eu vou buscar aqui o título para não errar. Mania digital para acesso a sites de pornografia. E aí é um tema em que a doutora Cristina nos traz a amplitude, né, de tudo que acontece na juventude, assim como também no plano espiritual. Nos trazendo exemplos daqueles que entram nessa linha e o comprometimento que acontece tanto nas suas frequências vibratórias, capacidade mental, né? E as consequências que dela surgem. E eu vou deixar aí para as nossas estudantes maravilhosas que fazem essas primeiras perguntas para a gente. Cíntia, você quer começar? Posso? Por favor. Silvande, bom dia. Quando a doutora Cristina fala a respeito, né, de como foi construído, não, seria construído, o surgimento, né, das regiões inferiores através dos desencarnados. Bem. Nós, como encarnados,
tivemos participação também, devido à faixa vibratória, que muitas vezes é o mesmo. Eu fiquei me perguntando, né, durante o estudo, assim, será que a gente também, como muitas vezes a gente está dormindo, a gente vai para esses lugares inferiores, né? Será que a gente, devido à nossa vibração, por ser igual, assim, a gente também participa dessa construção, dessa região inferior, junto com os desencarnados, ou não tem nada a ver? Esse estudo, ele é importante porque ele nos mostra o quanto nós armazenamos coisas inúteis que não trazem utilidade para os nossos pensamentos. Allan Kardec, ele fala sobre a atmosfera fluídica na Revista Espírita. Quando ele trata desse assunto, ele está se referindo àquela atmosfera que o ser humano cria e que atrai os espíritos para essa atmosfera. Isso são os seres encarnados em união com seres desencarnados aqui na crosta terrestre, né? Quando a gente vai para as dimensões mais materializadas, acontece a mesma coisa. A sintonia dos vivos se encontra com a sintonia dos mortos. Então, as regiões que nós conhecemos como região do umbral, Vale do Suicida, tudo isso são aglomerações de fluido muito materializado, porque esses espíritos, eles não se libertaram ainda do vínculo da matéria. Eles continuam ligados ainda a tudo isso. Então, por mais que a gente fique ligado a esses vínculos, mais materializado vai ser a região e mais problemas eles vão trazer para o perispírito periférico deles. Então, isso quer dizer que nós vivemos numa humanidade que eles estão mais na dimensão inferior do que mesmo na dimensão de semi-espiritual. É uma dimensão totalmente materializada. Aí, como é que essa humanidade quer ter saúde? Como é que essa humanidade quer ter paz? Está entendendo? Então, a gente observa que tudo depende muito mais do encarnado do que mesmo do desencarnado. Porque a partir do momento que nós fazemos opções negativas, nós estamos aí, pessoal, criando mais cômodos, mais edifícios inferiores, mais pontes inferiores para entrar nessas regiões. Então, por isso que na progressão de mundos, a justiça divina, às vezes, ela tem que intervir naquele planeta para que os moradores eles frequentem mais as regiões boas, né? E aí haverá prantos e ranger de dente. Quando Jesus fez essa pronúncia, pranto e ranger de dente, está se referindo às intervenções. Tudo aquilo que é bom, que é para nos evoluir, nós não aceitamos. Nós não aceitamos a verdade como evolução, mas aceitamos a mentira como ilusão. Veja que contradição. Quer dizer, a mentira vai nos evoluir? Não, não vai nos evoluir. Mas a verdade que esclarece, ela vai nos conduzir, né? Então, por isso que a luz divina de Jesus, ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não tem outro caminho. Mas só que as ilusões, né, do próprio mundo, como ele nos fala, nos leva à porta larga. Então, essa porta larga é da desonestidade, de querer tirar vantagem em cima do mais fraco, é a mentira. Então, tudo isso são propostas que o Evangelho não aceita, mas que, ao mesmo tempo, as pessoas, muitas vezes até, né, se sentem bem fazendo todas essas coisas. Então, um dia, quando o planeta Terra se tornar melhor, essas regiões deixarão de existir, porque os homens serão melhores. Mas, por enquanto, essas regiões só existem porque os homens são piores. Obrigada, Silvandir. Ótima resposta. Obrigada. Silvandir, eu vou fazer uma pergunta que é um pouco particular, até minha mesmo. Dentro do trabalho de reforma íntima que a gente realiza, e isso, mesmo depois de você buscando essa linha há mais de 10 anos, assim, muitas vezes ainda existe essa persistência de perseguição.
em que vêm, eventualmente, até você. E, às vezes, são muito persistentes, ao ponto de quererem ficar injetando pensamentos na sua cabeça com pequenas coisas. Mesmo você evitando todos os canais que o mundo proporciona hoje em dia, se hoje você liga a televisão, você tem cenas que botam filme e você tem que dizer, não, peraí. Eu lembro até minha esposa chegando, muitas vezes eu estou assistindo assim um Netflix com ela, aí tem alguma coisa eu passo. Aí ela, por que você está passando? Eu disse, não, porque não é apropriado. Aí ela, não, mas pronto, agora não pode mais nem assistir isso. Eu disse, não, não posso. Ela, por que não pode? Aí eu, olha, eu sou um espírito comprometido. Eu não posso assistir isso. Passo. Mesmo você realizando esse trabalho, essa dedicação, essas escolhas, ainda tem essas classes de espíritos que se aproximam de você e às vezes ficam, né, durante uma semana, durante 2 semanas. Eu, às vezes, sou um pouco teimoso e falo, não, eu vou conseguir vencer sem pedir o auxílio do hospital. Fico fazendo oração, ou fazendo o evangelho, não é? Mas, às vezes, você não consegue manter uma linha contínua durante a noite, por exemplo, não é? Como é que a gente faz para criar essa, digamos assim, essa camada protetora? Antes de responder sua pergunta, eu sempre estou indicando aqui uma nova empresa no Brasil, chamada de Brasil Paralelo. Então, o Brasil Paralelo, ele tem toda uma seleção de desenhos animados, filme para adolescentes, para adultos. E o Brasil Paralelo, ele traz uma moralização muito grande em redes sociais com relação a isso, tá entendendo? Então, eu estou sempre escutando alguns vídeos no YouTube, é muito bom. O conteúdo histórico também do mundo, do Brasil. E nessa questão, Francisco, vê só, todos os médios receitistas, eles vão ser testados. Pelo compromisso que a justiça divina nos deu, Deus não vai confiar em qualquer um em dar um mandato, principalmente de cuidar de enfermos, sem antes avaliar a persistência, a moralidade, a renúncia. Então, tanto você como eu, como todos vão ser testados, para que a justiça divina passe a confiar ou a desconfiar do nosso receituário e do nosso compromisso. Então, para isso, nós temos que ficar atentos, porque a partir do momento que nós não estamos nos desígnios de Deus, estamos na expiação e prova. Desígnio de Deus é tudo aquilo que ele escreve, está entendendo? E ele pede a execução disso tudo. Mas a expiação e prova são atos de vacilos que cometemos em vidas passadas. Então, nós não fomos ainda o escolhido, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Nós não fomos ainda o escolhido. Nós estamos ainda na fila da triagem, né? E essa fila da triagem, ela é muito complicada, porque vem as perturbações, vem as tendências, tá entendendo? Vem o empecilho da própria família. Isso tudo é uma escada que estamos subindo, mas sendo observado por eles. Para depois dizer assim, olha, eu vou tirar da expiação e prova para colocar você sob os meus desígnios, porque eu sou Deus e eu quero lhe proteger. Mas imaginemos, né? Todos os apóstolos que estavam reunidos ali com Jesus, e ele deu a cada um uma tarefa de curar, de esclarecer essa coisa toda, né? Mas eles tiveram que provar tudo aquilo que estavam recebendo. É o nosso caso no receituário, tá entendendo? Nós temos que provar que temos amor, temos que provar que temos desprendimento, nós temos que provar de que lado nós estamos. Estamos ao lado da nossa missão ou estamos ao lado dos nossos interesses? O que mais nos conforta? A nossa missão ou nos perturba as nossas ocupações terrenas? Então, são vários fatores que a justiça divina coloca para dizer assim, olha, nós passamos a confiar
1% em você. Eu acho muito, mas 1% em você. Mas, para isso, o que é que acontece? Nós temos que passar por várias avaliações por ele. Aí você tem um passado, sim, você tem um passado. Se esse passado ainda lhe toca, porque ele não está ainda enterrado dentro de você. Está entendendo? E os espíritos, eles tentam, de qualquer forma, desenterrar esses cadáveres do passado que só nos fez mal. Mas quando o objetivo maior é Deus, é espiritualidade, então tenha certeza que esse cadáver, ele ressuscita para a luz. Ele não vai ressuscitar para o erro. Ele não vai ressuscitar para os nossos interesses. Então, nós aprendemos aqui uma coisa bem clara, né? As pessoas precisam do receitista, mas a justiça divina não. Entendeu? Porque se o receitista, ele de repente se desviar, a justiça divina vai substituir por outro. Está entendendo? Quem perde somos nós, nos nossos objetivos. Então, a partir do momento que alguma coisa nos atormenta, é porque ainda nós não conhecemos a paz que Jesus quer nos oferecer, pessoal. Perfeito. Obrigado, seu Você Antônio. escreveu para nós, não é só para você, não, para todo mundo. Serve para mim também. Porque às vezes faz que fica no pensamento, né? Ficar lá, buzinando assim, entra não sei o quê, faz isso aqui. Aí, nossa, mas olha, a gente tem que ter muita preleção. Eu escutei uma preleção da doutora Cristina, lá em Caruaru, para o público lá de 200 pessoas, e eu nunca tinha parado para meditar sobre isso, né? E ela disse assim, as escolhas da justiça divina, as escolhas deles sempre foram para pessoas corajosas e pessoas que têm atitude. Então, eu passei a acompanhar aquela preleção dela, e ela disse, olha, quando o anjo anunciou a Maria que ela ia ser mãe do Filho de Deus, ela não pensou que ia ser fácil, ela pensou que ia ser difícil. Então, ela disse, todas as escolhas de Deus para cuidar do seu patrimônio são difíceis de ser administradas. E ela teve que fugir, ela foi perseguida, ela foi humilhada, ela viu seu filho sendo açoitado, ele foi crucificado, ela foi uma mãe que acompanhou o sofrimento injusto de um filho que não fez nada. Aí ela diz assim, e vocês, o que fizeram com a justiça divina? Aí eu digo, peraí, doutora, deixa eu me esconder aqui debaixo, que é melhor. Se Maria fez tudo isso lá, e imagine eu que fiz, tá entendendo? Então, o que acontece? Deus, ele realmente, ele busca homens de atitude e de coragem para guiar seu rebanho, né? Eu me recordo agora, quando eu falei para o senhor na mensagem de Santo Agostinho, eu me recordo que foi uma oração que eu estava fazendo na noite, né? Antes de ir para a cama. Então, eu faço o evangelho toda noite lá, e aí eu fazendo o evangelho, e aí eu me recordo, como é que eu venço? Como é que se vence isso, né? E aí me veio, se Santo Agostinho conseguiu, você consegue. Enfim, minha garganta tá assim, pessoal, mas é porque não é Covid, não. Tá frio. Não, Tá só frio. Tô aqui, ó. morrendo de medo aqui. Perguntas? Tem. Seu Bandi, e é meio pertinente a isso. E assim, agora a gente falando dos nossos filhos, porque esse estudo me trouxe assim, me pôs lá na minha adolescência, tudo que a gente fez de errado, porque a gente não teve orientação. E hoje nós, como pais, podemos
ajudar nossos filhos a talvez a não errar tanto, né? E hoje ainda, o que a gente pode fazer para ajudar essas crianças? Eu acho que aqui todo mundo tem filho, e porque hoje ainda, olha, nós não erramos tanto, e na época a gente não tinha tanta tecnologia. A gente errou ainda sem a tecnologia. Hoje, nossas crianças, tá certo que a gente estudou na aula passada, as crianças, elas vêm de mundo tecnológico, então, às vezes, esse processo que elas passam não é um problema para elas, mas hoje ainda tem o problema da tecnologia. Como que a gente pode fazer para ajudar essas crianças a passar por essa fase da adolescência, sem errar tanto quanto a gente errou, ainda tendo a tecnologia hoje como esse auxílio, não sei se é bom ou ruim. Os espíritos acreditam que o sexo, desde o início da humanidade, né, ele é usado como arma de destruição. Ele não é usado como arma de construção humana e muito menos de respeito ao corpo físico. Quando a gente vai observar a questão de Eva, Adão e o paraíso, observe que isso tudo não começa pelo amor, começa pela sedução, começa pela malícia, tá entendendo? Então, já teve um princípio errado, né? Não foi o princípio do amor, foi o princípio da atração física. Então, essas histórias de quedas, né? E ao mesmo tempo de evolução espiritual, como foi o caso de Santo Agostinho, nós precisamos conhecer mais nosso espírito do que mesmo conhecer as nossas condições. Porque se a gente conhece mais os nossos espíritos, nós vamos colocar limitações. E essas limitações servem para a educação do próprio espírito. Numa sociedade de hoje, o que nós observamos, né, principalmente aqui no Brasil, em escola pública, o que a gente observa é que a condução da educação sexual, ela é para a malícia. Ela não é para o respeito. Ela não é para o estudo. Então, é como a doutora Cristina Santos diz assim, olha, me dê uma turma de 8 anos para eu falar sobre sexo e sexualidade, que eu vou instruir essa turma de uma maneira que cada um respeite um ao outro. Agora, eu vou utilizar simplesmente da visão técnica do órgão humano, não é da visão vulgar, está entendendo? Então, o que faz muitas vezes que as influências venham na mente do adolescente é a forma negativa que está sendo utilizada. E hoje, na internet, nós temos aí vários professores das sombras instruindo mentes despreparadas. É uma geração que tem uma mente despreparada, porque elas têm uma visão mais do mundo virtual do que mesmo da educação que o pai quer lhe oferecer. Então, no nosso tempo, nós não tínhamos essa informação, mas a gente tinha a base religiosa, tá entendendo? A gente ia à igreja, e hoje nem essa base a juventude quer ter. Então, os espíritos do outro lado falam que é muito mais fácil hoje, no mundo atual de hoje, as entidades obsediar um jovem do que mesmo há 40 anos atrás. Era mais difícil. Hoje, liga o celular para dormir, não se faz uma prece mais. Então, a base de instrução de uma sociedade é de respeito moral, e essa sociedade não existe respeito moral. Tudo é normal. Porque o mal, ele agrupa, né, uma grande quantidade de seguidores, e ele tenta multiplicar esses seguidores. Então, ele não está preocupado com a sua família, ele não está preocupado com o futuro de uma geração inteira. Então, foi por isso que Sodoma e Gomorra não tinha como recuperar. Porque todo o processo que existia em Sodoma e Gomorra era mais a prostituição. E a prostituição, quando chega na sociedade, ela destrói muito mais do que a droga. Muito mais do que a droga. Porque para a gente ter uma base, então, uma pessoa ela pode se livrar da droga, mas da prostituição, às vezes, ela
nasceu ali e ela vai morrer ali na prostituição. Porque é um meio fácil de ganhar dinheiro, é um meio de sonhadores que leva esses espíritos à decadência moral total. Então, hoje, os hospitais espirituais combatem muito prostituição infantil, prostituição de menor, a gente combate muito isso. E muita gente aqui, na região Nordeste, não gosta do nosso discurso. Ah, por que não gosta do nosso discurso? Porque sempre se aproveitou da fome de muitos para se aproveitar. Então, o caminho que nós podemos oferecer aos nossos filhos, primeiro, eles aprender a nos escutar, coisa que eles não querem, né? Então, eles se acham acima de tudo e de todos. Isso é muito complicado quando chega nessa idade. Porque você tem experiência de estar aqui há 40 anos. Eles estão chegando num planeta totalmente desorganizado, de tudo. Então, a organização aí é a família. Se a família for destruída, a sociedade vai junta. Então, a questão também que a gente observa muitas mães responsáveis no Maria Cláudia, elas têm acesso à rede social, ela tem a senha. Então, elas entram, tudo, entendeu? Isso dificulta muito essa ação negativa. Mas quando a questão é liberal, é mais difícil, porque você vai perder seu filho e ele vai perder o controle sexual da vida deles. Assim, eu posso falar da cultura aqui, né? Igual assim, né, seu Vandir? As crianças, principalmente as meninas, quando elas são pequenininhas, nossa, são todas bonitinhas, assim, sabe? Assim, a gente vê o modo de se vestir, todo comportadinho. Mas chega uma época de uma fase que eu fico assustada, porque elas aqui tudo usam uniformes, né? E para as meninas, elas têm que usar saia comprida. Mas chega num estágio, elas enrolam para ficar curto. Eu fico assustada. Falei, gente, essas crianças foram educadas de um modo assim, sei lá, e chega essa fase da idade, fica tudo desse jeito. Eu fico assustada. E uma vez a gente estava no trem, eu e meu marido, já essas adolescentes lá em Tóquio, elas sentaram na frente da gente, com a perna aberta, e meu marido olhou, amor, não olha. Por quê? Na hora que eu olhei, gente, sem nada, seu Vandir, como que pode essas adolescentes? Aí veja só, porque a questão aí, Cíntia, quando a gente parte para não valorização do adolescente em casa, ele adquire a doença emocional. Então, a doença emocional e de complexo de inferioridade, ele quer mostrar que é superior e que domina a sociedade, tá entendendo? Quando você vai partir para os pais dessas adolescentes, nenhuma dá atenção que ela faz, nenhuma elogia o que ela faz, tá entendendo? Então, ela vive uma vida de isolamento. Aquilo que ela está fazendo ali é para chamar a atenção da sociedade, para dizer, olha, eu domino vocês, está entendendo? Mas depois que passa aquilo ali, chegando dentro de casa, a realidade é outra, entendeu? Existe aí a subjugação de pai, subjugação de mãe sobre os filhos, e essa valorização não existe. Então, a gente vê isso aqui em consulta, quando uma mãe traz uma filha aqui para fazer uma consulta de 15 anos, ela só encontra defeito. Ela diz todos os defeitos. E a médica diz, olha, tá bom, não quero ver você mais não, porque para você, sua filha, para você, só é defeito. Então, eu quero saber dela agora. Como é que tá suas notas? Tá boa. Aí a doutora Cristina diz, você elogiou a nota dela? Você não elogiou a nota dela. Então, o que acontece muitas vezes é uma concorrência de mãe com filho dentro de casa. E essa concorrência, ela vai bater na sociedade. Ela vai querer se despir, tá entendendo? Ela vai querer se prostituir, porque dentro de casa não houve a valorização. E não havendo, isso é muito complicado. Então, existem mães que querem toda a atenção do marido. Então, mas não quer que o marido dê atenção às filhas. Aí fica, olha, amor, por favor, olhe para mim, olha, por favor, vamos conversar. Isso é uma disputa que vai levar a família à decadência total, porque aquela filha vai perceber
que a mãe não deixa ela ter uma aproximação com o pai. Ela quer dominar a relação de todas as formas. Então, existe a hora da esposa, existe, mas existe hora que é do filho. Então, ele quer contar uma coisa, então se dirige ao pai e às vezes diz, não, olha, não, agora eu estou falando do seu pai, tá certo? Depois você conta. Então, isso vai trazendo um grande problema, o complexo de inferioridade. Isso vai bater lá na sociedade. Ela vai usar uma roupa transparente, ela vai querer levantar o vestido. Então, por quê? Ela quer chamar atenção onde em casa ela não teve o direito de opinião. O grande problema está aí. Então, isso nós podemos acabar dentro dos lares, entendeu? Se a gente conseguir fazer isso, a gente melhora fora dos lares. Mas enquanto essa disputa existir aí, tenha certeza que elas vão fazer isso e pior do que isso para chamar a atenção da sociedade. Mas, seu Vandir, hoje em dia, e eu percebo isso em casa, eu não sei, as crianças querem o tempo todo atenção. O tempo todo eles querem chamar a sua atenção. E se você deixar, você não conversa nem com o marido. Né? Eu liguei, por exemplo, né, um exemplo básico, assim, eu liguei agora no caminho para falar com o Marco e é tanto eu querer chamar a atenção que eu não consegui falar o que eu precisava falar com ele. Porque você liga, ô mãe, ô pai, ô mãe, ô pai, é o tempo todo querendo... Assim que falo, gente, para vocês duas de falar, eu preciso falar com seu pai, deixa eu falar. E é duro você conseguir dosar isso, porque às vezes eu paro e fico pensando, gente, mas o que eu não estou fazendo que é o tempo inteiro elas querendo chamar atenção. Mas o grande problema do mundo virtual deles é a falta de interação deles presencial. Aí é virtual. Então, o que acontece? Se isso é presencial, essa sobrecarga nos pais diminui. Mas a gente nota aqui nos hospitais espirituais, então, essa interação deles não existe. Aí vem a cobrança maior da atenção com os pais. Então, isso tem que ser administrado e tem que ser educado, porque eles são muito retraídos entre si. É impressionante, entendeu? Se você vai para uma festa hoje de aniversário de 15 anos de alguém, está todo mundo com celular e um com medo de interagir com o outro. Todo mundo afastado. Então, essa descarga todinha vai ser em cima dos pais. Então, estão mais próximos, eles confiam mais, mas isso também não é bom para eles, entendendo? Eles têm que interagir. Ao mesmo tempo, dentro de casa, tem que estabelecer disciplina. Olha, essa hora é a minha hora. Você não pode entrar nesse assunto. Quando terminar, eu lhe atendo, não vou deixar de lhe atender. Então, tem que estabelecer limite. Porque a gente observa hoje em dia, numa entrevista de emprego, crianças que foram criadas dessa forma, eles têm a maior dificuldade de responder qualquer pergunta e já são reprovados. Então, por quê? A falta de interação dele com o mundo real. Então, se essa entrevista fosse à distância pelo um computador, ele tiraria 10, mas presencial não. Então, fica aquela cobrança em cima dos pais, de toda a atenção, quer se envolver em toda a conversa, porque o mundo que eles criaram é um mundo totalmente diferente do nosso, pessoal. A gente brincava, se sujava, caía, interagia, brigava um com o outro. Daqui a pouco estava todo mundo amigo. Os nossos pais, nessa época, eles tinham uma carga mínima, porque todas essas energias que a gente tinha, a gente descarregava entre os amigos que estavam ali. Mas hoje em dia é muito diferente. Eu vejo aqui mesmo muitas crianças que foram criadas dentro de apartamento. Qual é o espaço dessas crianças? Veja só, eles só têm um apartamento e tem a área de lazer. A área de lazer e o apartamento. Então, a gente está vivendo uma sociedade só entre si, sem a participação de outro. Então, quando essas crianças chegam aqui, eu não sei se Samula viu, olha, aqui dentro tem uma festa, né, não? Elas conversam uma com a outra, elas contam história e já está dizendo assim, essa aqui é minha amiga, viu?
essa aqui é minha amiga, não é isso? Olha, minha amiga, espera eu terminar meu tratamento, que eu vou conversar com você. Isso falta, né? Isso falta dentro de um bloco de apartamento. E aqui a liberdade que eles têm de ver uma criança, de interagir, não é a mesma liberdade que ele tem lá no mundo virtual. Material. Cíntia, voltando para você, querida. Tá. Silvandi, esses casos, né, que a gente vê, igual a doutora Cristiane estava falando, né, que inclui outras pessoas no casal. Igual eu vejo, assim, nas reportagens, esses casais que permitem a entrada de outras pessoas e acabam, até ali numa reportagem, que um casal, né, conheceu uma outra moça, e eles formaram essas 3 pessoas que acabaram tendo um filho. Eu falei, meu Deus do céu, como que a justiça divina vê isso, né? Eu fiquei, cada vez que eu vejo essas coisas, eu fico assim, meu Deus, como que a justiça divina vê isso, essas crianças que estão nascendo a partir desses grupos assim, seu bandido? Olha, a questão da poligamia perante a justiça divina, ela condena, porque não existe amor, existe mais sensualidade do que mesmo amor. E, nesse sentido, aqueles espíritos, todos eles são doentes emocional. Então, o que é um espírito doente emocional? Ele não se contenta simplesmente com aquela relação, não. Está entendendo? Ele quer criar as ilusões dele, incluindo outra pessoa naquela relação, para preencher o vazio que existe dentro deles. Vazio esses que não vai ser preenchido nunca, porque são doenças trazidas de vidas passadas. E essas doenças são muito complexas, está entendendo? Porque de repente ele diz que ama aquela pessoa, mas ao mesmo tempo vai trair aquela pessoa. Então, quer dizer que o doente emocional, ele existe nele um vazio que ele busca em outra pessoa, mas se o vazio é dele, não vai adiantar. Então, aqui estão chamando de poliamor, né? A doutora Cristina disse, isso é poliperturbação. Isso é poliperturbação. Não é poliamor. Porque é praticamente impossível você amar 2 pessoas ao mesmo tempo, 3 pessoas ao mesmo tempo. É impossível. Então, na medida que esses filhos vão nascendo no meio como esse, nós iremos criar uma sociedade de perturbados. Está entendendo? Porque esse espírito ele vai crescer, ele vai chegar à fase da adolescência. Qual é a referência familiar de equilíbrio que ele tem? Nenhuma. A convivência com equilibrado vai gerar uma sociedade de equilibrados. A convivência com desequilibrado, olha a desorganização social que nós temos aí. Porque toda a organização doméstica, em termos de moralidade, quando deixa de existir, a sociedade está sob perigo. E, na realidade, as pessoas acham assim, né? Olha, existe muito assalto porque falta polícia, entendeu? Tem que colocar polícia. Não, existe muito assalto porque falta de moralização dentro dos lares. Então, se os lares for moralizados, a gente não precisaria de polícia. Então, o grande problema da pornografia infantil, entendeu? Ou na adolescência, isso é uma queda moral muito grave para o espírito. A queda moral é tão grave porque ele está enveredando por um caminho que ele está substituindo a inteligência pelas emoções sexuais. E emoção sexual é momento, inteligência é aquilo que você conserva. É diferente, está entendendo? Então, as pessoas que se dizem intelectuais, elas trocaram a intelectualidade pela sensualidade. Então, você já não é um intelectual, você já é um perturbado sexualmente. E essas pessoas têm essa convivência nesses mundos inferiores, seu bandido? O grande problema do planeta Terra é que essas regiões elas vão sendo fechadas. E na medida em que essas entidades descarregavam, os encarnados descarregavam nessas regiões, elas passam a não ter mais acesso. Então, elas passam a descarregar dentro da sociedade. Aí que está o perigo, está entendendo? Porque eles agora não têm essa participação em região, então vai ter essa participação entre si.
Aí, os frustrados, né, e doente emocional, eles vão criar várias formas de amor para preencher essa necessidade. E essa necessidade não vai ser preenchida de jeito nenhum. Então, observamos aí a depressão devastando o mundo, está entendendo? Está em todas as partes aí. E observamos também que as lideranças mundiais não moralizadas, elas vão ser duramente punidas e seus próprios povos vão junto. Porque dentro de uma transição, não é mais o que nós queremos, é o que a justiça divina coloca. Está entendendo? Então, quando um presidente da República ele vem dizer que tem que legalizar a prostituição, a justiça divina se afasta. E aquele país ele perde toda a assistência. Aí vem as guerras civis, a fome, a queda econômica, vem tudo, porque a justiça divina não vai sustentar nenhum poder que está desmanchando tudo aquilo que eles fizeram lá em cima. Então, a tendência é esses poderes aí obsessivos, ele ir de ladeira abaixo, porque eles não vão aceitar isso de jeito nenhum. É aí que Jesus dizia, é o pranto e o ranger de dente. Está entendendo? Que vamos ter que enfrentar. Então, quando a justiça divina diz assim, olha, a China, ela nega a justiça divina e ela persegue os cristãos. Mas vai chegar o momento de todos se ajoelhar e rezar a Deus de tanto sofrimento que vai cair ali. Então, isso é transição planetária, pessoal. Então, numa transição planetária, os que têm mais resistência e fé em Deus resistem, tá entendendo? Então, a gente acha um absurdo uma criança ela ser estuprada e, ao mesmo tempo, os espíritas falar que aquilo ali é expiação e prova. Não, aquilo ali é brutalidade humana, inferioridade de quem fez. Jamais Deus vai submeter uma criança a um constrangimento e uma violência dessa. E muitos espíritos ainda pregam isso por aí, né? Que eu não concordo, nem espiritualidade também. Sim, eu também já ouvi isso também, seu bom dia. Já ouvi isso também. Diz que é uma expiação, né? Diz que é uma expiação. Também já ouvi isso. E assim, eu acho que sobre esse assunto, Silvandi, que a Cíntia falou, e sabe o que eu sinto, assim, que a mídia, ela tenta florir esse tipo de relação, sabe? Nesses dias eu vi um caso de duas famílias, dois casais que viraram uma família. E eles, cada um tinha seus filhos, eles foram todos morar junto, 4 pessoas. E juntaram e foram uma família só. Então, assim, o homem deu a entender pela reportagem, eu acho que é aqui na Austrália, deu a entender que assim, os 2 homens tinham relação com as 2 mulheres assim, todo mundo com todo mundo. E eles tiveram outros filhos que eles não sabem de quem que era o pai. Só que eles falam na reportagem assim que não procura saber, porque ali todo mundo é pai de todo mundo, é mãe de todo mundo. Então, olha para você ver como eles tentam florir isso para outras pessoas, falando que isso é uma coisa natural. Agora, pensa bem a cabeça dessas crianças. A questão maior é que os grandes pensadores e moralistas, eles não têm acesso mais à mídia, tá entendendo? Porque não deixam. Sim. Ele não deixa o livre pensamento, tá entendendo? No Brasil, como eu já falei para vocês, está acontecendo uma coisa muito bonita. Nós não aceitamos isso. E não é simplesmente um grupo que não aceita. Praticamente 80% da população não aceita isso. E vê isso como uma questão moral. E se combate em redes sociais, se faz vídeo para isso. Então, nós entramos numa etapa agora de questionamento, está entendendo? Já que nós não temos acesso à mídia, nós temos acesso à internet. E a partir do momento em que filhos são criados com pais, com um casal dá errado, você imagina uma condição dessa. Essas criaturas vão ter sentimento um pelo outro, vai ter respeito ao sexo feminino. Então, quem é meu pai? Eu não sei. Pelo amor de Deus, peraí, todo mundo tem uma origem materna e paterna. E essas criaturas não têm,
Então, qual será o futuro dessas crianças? Eles vão fazer a mesma coisa ou vão ter relação com as próprias irmãs ou irmão? Então, é aquela questão de as pessoas não permitem que a gente questione essas pessoas. Porque essas pessoas vivem num mundo totalmente de ilusão, que não é o nosso mundo. Não é o mundo da evolução espiritual. Essas alternativas em processo de transição, ela vai acontecer pior. Porque aqui no Brasil estava existindo um projeto de lei para o pai casar com filha. Olha só. E os pais teriam o direito de casar com a filha e reproduzir com ela. Aí vem a questão genética. Espera aí, as malformações congênitas que ia acontecer. Então, imediatamente, né, partidos comunistas que estavam à frente disso, imediatamente, quando botou o projeto para votar, eles correram para não ser filmado e engavetaram o projeto. Mas eles não foram. E todo mundo sabe quem fez. Então, você imagina a perturbação social de uma transição que nós estamos enfrentando. É uma perturbação social. E o que foi que o Cristo disse, pessoal? Aquele que resistir até o fim será salvo. Já disse tudo, né? Já disse tudo, verdade. Seu Bandeira estava assistindo uma reportagem essa semana de Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra. A localização de Sodoma, a montanha de Sodoma, não sei se você já assistiu. E tem uma Já assisti. Tem uma brasileira que mora lá, que mostra a gente como é que é a caverna de Sodoma. Muito interessante. Aí eu fico pensando, é a maior montanha de sal do mundo. O maior número de cavernas de sal. Então, inclusive a estátua da mulher de Jó, não, é de Jó? De Ló. Ló. De volta. Ló. E aí você olha para aquilo ali, aquela montanha, e imagina o que vem por aí nessa transição. Porque o planeta inteiro está, digamos assim, perdendo a luta contra o materialismo. Não é? Nesse momento, pelo menos em observação daquilo que a gente vê, não é? No mundo, onde qualquer canal que você liga, qualquer ambiente que você vê, qualquer grupo de amigos que você tem, ou é vinculado com bebidas, ou é vinculado com sensualidade, todos. São raros os grupos, a não ser que você se isole, ou que você diga, não, eu não quero fazer parte da minha família, que são pessoas da sua própria família. Desculpa, eu estou perdendo a voz. Olha, nós temos que observar que, às vezes, nós temos que separar o joio do trigo. É essencial para a evolução, né? É aquela coisa, eu estou te oferecendo a luz e a escuridão. É livre-arbítrio seu, de aceitar ou não, tá entendendo? Nós não vamos, de forma nenhuma, né, se intrigar dessas pessoas. É o direito dela, é o espaço dela, mas não é o meu espaço. Não é a minha convivência, de forma nenhuma. Então, você imagine se Jesus fosse conviver com fariseus, saduceus e publicanos e achasse isso normal, né? Não, ele simplesmente separou. O que é luz está comigo, o que não é, está com as trevas. Então, nós não podemos agradar a todos fazendo aquilo que todos querem, principalmente nós receitistas, né? Que temos essa responsabilidade. Então, nós temos que agradar aqueles que realmente querem seguir o caminho da luz. Porque se a gente for tomar como base, como Jesus poderia agradar a todos dizendo a verdade? E a verdade não agrada a todos. Quem está vivendo num mundo físico como esse vai pensar que tudo isso aqui, pessoal, é a maravilha, todo estado que ele desejou. Ele nunca vai pensar que existe vida após a morte. Ele vai pensar que tem que aproveitar tudo aqui. Ainda vai dizer para você não sabe que está perdendo. Está entendendo? Sim. Você não sabe que está perdendo.
Então, eu tiro como base, a minha infância foi aqui em Prazeres, tudo isso, e aqui eu vivia e vivo no meio de todo mundo, mas cada um no seu quadrado, tá entendendo? E hoje muitas pessoas me encontram, depois de 53 anos, aí diz assim, olha, eu jogava bola com você, você nunca bebeu e nunca fumou, não foi? Eu ia para jogar, não ia para isso. Tá entendendo? Então, o que é que acontece? Você está fazendo a sua parte, essas pessoas estão vendo que você está certo. E um dia vai lhe valorizar. Agora, o que nós não podemos achar é que temos que fazer a parte dele, que um dia eles vão dizer assim, você não tinha conhecimento, por que você errou comigo? É muito mais grave, está entendendo? Então, a questão de família, nós não podemos agradar a todos. Cada um tem individualidade, cada um tem um processo de evolução espiritual. E eles vão ter que entender esse processo de evolução espiritual. O que acontece no mundo espiritual é muito interessante, porque tem uns que evoluiu e está numa região boa. E tem outros que não evoluiu da mesma família e está numa região inferior. Mas a justiça divina diz, olha, evolução é individualidade. Você está aqui porque merece. Ele está lá porque procurou. Então, é a partir daí que o processo de desencarnação separa e diz assim, você é da luz, vem para cá. Você não é, infelizmente, foi o que você procurou. Então, o que é que nós vamos encontrar na nossa sociedade que nós vivemos hoje? É muita proposta negativa, ela existe, mas nós temos que selecionar as pessoas que nos transmitem um pouco de paz e confiança. Perfeito. Ô Silvandir, e como que é feito o tratamento? Isso já deve ter sido falado em outras aulas, mas só para a gente relembrar, desses médiuns perturbados que têm as projeções. Essas projeções ainda, né? É feito primeiro a desobsessão. Como que é feito esse tratamento? O caminho aí seria o tratamento psicológico. O caminho é esse. A médica geralmente caminha para as psicólogas daqui e o tratamento também de evocação espiritual dessas entidades. O tratamento também em clínica médica, se faz esse tratamento lá. E esse médico vai ter que trabalhar muito esse emocional com essa profissional de saúde. Ele não tem que ter vergonha. Ele tem que expor a situação, porque ela vai dar uma diretriz de estudo, né? Então, a nossa região Nordeste, Francisco conhece muito bem disso, e Tati também, aqui criaram vários compulsivos sexuais nessa região. Por quê? Colocaram limite no feminino e liberaram o masculino, entendeu? Então, o que é que se dizia aqui em todas as regiões? Meu filho é homem, sua filha que se cuide. Não criou regra nem respeito, tá entendendo? E, de repente, o filho lá que engravidou a filha da vizinha, o pai achava isso lindo, porque não era com a filha dele. Quando era com a filha dele, eu vou honrar minha filha. Cadê a peixeira? Então, veja que perturbação foi criada nessa região, porque quando era a filha dos outros, não estava nem aí, mas quando era dele, tinha que honrar a filha dele e tinha que tirar a vida do outro. Então, por isso que nós observamos que os grandes problemas sociais que existem na região Nordeste foi justamente essa educação sexual errada. Foi uma educação errada. O filho estava lá com 13 anos de idade, o pai já começava a discriminar ele e dizer assim, olha, mulher, vou dizer uma coisa, esse filho da gente, eu acho que ele não gosta de mulher. O termo era esse. Está entendendo? Ele não respeitava a evolução do espírito que não tinha despertado para isso. E isso foi criado vários dramas, tá entendendo? E muitos pais, Francisco sabe disso, pegavam o filho a pulso, levava pelo braço e jogava dentro de um cabaré. E pagava, olha, tira a virgindade desse meu filho aí, pelo amor de Deus. Aonde nós chegamos nessa região? Veja a situação dessa região. Porque foi conduzido de uma maneira brutal. A sexualidade do Nordeste foi uma maneira brutal mesmo, entendeu?
Ou você faz o que eu quero, os pais, principalmente com os masculinos, tá entendendo? Aí isso criou-se, aí você vai às décadas, mais décadas, isso criou uma violência muito grande sobre as mulheres. Porque se você perder aqui uma mulher, você vai lá e mata. Se aquela mulher não lhe aceitar, você mata. Essa construção veio de onde? Essa construção veio de 100 anos atrás, pela própria metodologia sexual totalmente errada, totalmente errada. Os filhos tinham direito de casar com quem ele queria. As mulheres não, você vai casar com esse aqui, mas eu não tenho sentimento, eu sou seu pai e acabou. Então, isso veio refletindo, olha, de gerações em gerações, e olha onde a gente caiu. A situação que nós caímos aqui, uma situação que o homem é liberado para tudo, e a mulher, se ela falar não para uma relação, ela é eliminada. E na Índia ainda a situação ainda é muito feia. Em outros países, Na Índia é mais complicado ainda, né? é, na Índia o homem pode até despedir a mulher, tirar de casa e sair de casa. Ela não tem direito a nada, não leva nada, nem filho, nem roupa, nada. Situação complexa. Na Índia Ainda é assim. tem poligamia também, né? Aí? Não é poligamia, não tem poligamia, não. Não pode casar mais de uma mulher na Índia? Não. Não? Se tivesse. Silvandi, temos 4 minutinhos. Você tem ainda dúvida para tirar? Eu tenho ainda. É sobre o processo de viciação na adolescência por obsessão. Acho que a doutora Cristina fala alguma coisa disso. Às vezes do adolescente cair em Processo vício, obsessivo, em vício por processo obsessivo. Fui eu, né? E, sabe, eu pus até assim, ó, eu citar a minha experiência com bebida, que na realidade, assim, quando eu comecei a adolescência, eu bebia cerveja, porque os amigos bebiam. E eu nunca gostei de cerveja. Até um dia, mais velha, alguém me perguntou, você gosta de tomar cerveja? Eu falei, não. Então por que você bebe? Eu falei, nossa, é mesmo, né? Por que eu bebo? E eu nunca mais bebi a cerveja, né? Eu gostava de vinho. Mas é umas coisas assim que os adolescentes vão por impulso. E aí, e outra coisa que uma vez eu nunca gostei de cigarro, isso eu nunca gostei. Uma vez eu lembro que me veio uma vontade de fumar sem eu nunca ter fumado. Eu estava numa danceteria e me veio uma vontade de fumar, mas eu nunca tinha fumado e não fumei. Mas me veio essa vontade. Então, eu acho que isso seria um processo de viciação por obsessão, assim, às vezes. Não, seria um processo de viciação por indução. Alguém lhe induziu. E não foi entidade, foi vivos, né? Encarnado. E acontece sempre aquela coisa do errado, achar que o mundo tem que seguir seus exemplos. E isso aí é muito complicado. E cada vez que ele vence uma pessoa que não quer aquela viciação, para ele é uma glória, para ele é um troféu que ele está levantando. Então, por isso que na adolescência a questão da indução ela é muito forte. Agora, quando cai na obsessão, ninguém quer papo com você, você enlouqueceu. Todo mundo se afasta, porque as suas ideias vão ser totalmente descoordenadas. Mas quando é pela indução, todo mundo convida você para todo canto. Você ainda tem saúde, né? Na hora que a gente toma consciência, né? Já errou tanto, assim, né? Essa minha ida para o Brasil, né? O pessoal da minha família, o pessoal se reúne muito, bebe bastante, sempre no meio de festa, né? E ainda mais assim, eu indo para lá, né? Então toda hora queria. E aí, a hora que eu ia, aí o pessoal via que eu não estava bebendo mais.
O povo ficava, eles ficavam assim em choque, mas em choque. Samela, mas o que aconteceu com você? Gente, só não tô bebendo mais. Mas o que foi? Mas o que aconteceu? A gente Virou ficava, né? crente agora, né? Ficava insistindo, né? E eu falei, ué, deixei, sabe, não, não queria entrar muito em detalhes. Para algumas pessoas eu conversei e tal, mas não era uma coisa que eu queria subir no palanque e falar, porque né, não é todo mundo que entende, enfim. E era, nossa, chegava a ser até engraçado, mas tinha uns que eu via tal, respeitava, ficava de boa, mas tinha uns Contado, né? até eu ir embora, não, mas eu não acredito que você não. Falei, gente, eu continuo sendo, né, a mesma pessoa, assim, no sentido de se divertir, de brincar e tudo mais, né? E eles ficavam impressionados, assim. Olha, para a gente entender como o equilíbrio chama atenção para uns e incomoda outros. Para a gente entender como nós somos vistos de uma maneira mais superior, não é inferior. Está entendendo? Porque depois que passa tudo aquilo, aquelas pessoas vão para casa meditando. Sâmala está outra pessoa. Não é a mesma pessoa. Mas não é o negativo. Eles estão vendo em você algo que falta neles, está entendendo? E aquilo que você está passando. Por isso que para muitos se surpreendem, porque às vezes a paz incomoda o estressado, mas o estressado não vai incomodar a paz, de jeito nenhum. É o equilíbrio. Seu Vandir, eu vou pedir para a gente pausar essa pergunta aí, porque a gente tem um outro estudo para fazer. Você pode fazer a nossa oração final, então. Podemos, estamos aqui com a equipe nossa aqui. Vamos tomar esse banho de luz, né? Com eles. Senhor, venhamos a seguir os vossos passos, sem nada reclamar, Senhor. Desperta em nós a nossa resignação, em servir a todos que nos procuram, Senhor, em abraçar todos aqueles que ainda não conhecem a luz honesta. Se for preciso, Senhor, carregar a vossa cruz, estamos à vossa disposição, Senhor. Se tivermos esse merecimento de caminhar contigo lado a lado e compreender o teu amor. Em teu nome damos por encerrado o nosso estudo. Muita paz para todos e obrigado.